pessoas não fazem? Por que elas não dão conta de fazer o que lhes é demandado? Porque a verdade é que o que a gente tem que fazer, a gente sabe, né? Quase todo mundo sabe. Né? A gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que economizar, a gente tem que emagrecer, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que juntar um dinheiro, né? A gente tem que tanta coisa. E a gente dá conta? Se a gente não dá conta, eu me toquei que é uma sacanagem esperar que as pessoas que a gente atende, pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, deem conta das demandas que são da rede, ou que são nossas, ou que são da política. E eu mudei meu olhar. A partir daí eu pensei, qual a demanda dessa família que está na minha frente? E isso passa agora a ser a forma como eu me relaciono com essas famílias. E, para fechar, então, eu vou colocar uma fala, que eu acho uma fala muito bonita, de uma pessoa que eu entrevistei no mestrado, e que mostra um pouco esse trabalho que a gente tem que fazer, gente. É um trabalho de trabalhadores. Eu queria chamar vocês para participar dessa política, não só como profissional técnico, mas participar dessa política na discussão dela. Ela fala uma fala muito bonita assim. Ela diz que a política, ela nunca vai se consolidar sem o trabalhador, porque o trabalhador que está na ponta, concorda? Só que a política não valoriza esse trabalhador, ela boicota muitas vezes o trabalhador, né? Então, às vezes, eu penso isso assim, que essa política ainda tem muito para caminhar, para ela se consolidar. E talvez não vai ser mesmo sem o nosso empenho e o nosso gogó, aí, né, reclamando e tal. Porque é a gente que vai consolidar isso da melhor maneira. Definitivamente, não são os políticos, não são os gerentes que estão lá pensando só os fluxos. É quem está na ponta, entendeu? Eu acho mesmo que quem vai consolidar é quem está na ponta. Quem vai fazer dessa política uma política bonita e boa é quem está na ponta. Então é isso, gente. Muito obrigado. Então, obrigado, Simone, obrigado, Marcelo. Nós vamos, então, fazer uma rodada de 5 perguntas. E podemos começar? Eles vão ir respondendo e depois Simone tem uma questão de tempo. Se a gente tiver tempo, a gente faz mais algumas perguntas. Boa tarde. Meu nome é Maria de Fátima, eu sou psicóloga, atuo no Departamento de Polícia Civil de Orientação à Família. Atuei 13 anos na Delegacia de Mulheres, inclusive, eu acho que eu já vi a Simone, atualmente estou na Delegacia do Idoso Deficiente. Eu queria colocar muitas coisas que você falou e me deu uma vontade de falar. Então, o que acontece? A Sandra, doutora Sandra Zeredo, grande amiga, quando eu fui para a Delegacia de Mulheres, foi em 98. E lá nós tínhamos convênio com 3 universidades. A FUMEC, com Emerson Tadier, Roselane Martins também, com a Newton Paiva, a Sônia Couto e Margarete... Sônia Araújo Couto e Margarete Couto. Isso. E da Federal, a Sandra. A Sandra, sim, fez um grande trabalho na Delegacia de Mulheres. Ela criou o grupo de dinâmica com as mulheres vítimas de violência. E nós tivemos vários e vários estagiários lá. Então, só aí 3 universidades. Da minha época? Eu entrei em 98. Então, o que eu quero colocar, que lá foi um local de acolhimento e atendimento a essas mulheres vítimas de violência. Nós trabalhamos lá com o núcleo familiar e todos da família. Assim, no meu caso, eu era coordenadora do setor de psicologia, eu e tinha outros colegas também. Então, a demanda era muito grande.
E sempre aquele questionamento, delegacia não é consultório, delegacia não é local de atendimento. Mas, se vocês vissem, ou pudessem ver como a gente recebe essas mulheres em situação de violência, eu acho que a delegacia tem que ter esse acolhimento emergencial. Embora são vários os focos, né, psicanalítico, social, no caso da UFMG, da Sandra, social, mas é muito importante. E foram muitos anos, até que em 2010 foi criado o SIM, o Centro Integrado da Mulher. Com isso, toda a demanda de universidades, estagiários, foram para o SIM. A criação desse centro integrado, que hoje está ali na São Paulo, com Amazonas, na Casa de Direitos Humanos. Mas o que eu quero colocar, que no caso da Camila, eu nem lembro, porque foram várias Camilas, o que acontece? Não, mas é isso que eu quero colocar. A delegacia, gente, como várias instituições, elas pecam pelos profissionais e profissionais. Com isso, a CADEPOL, até a SPM também, programas da Secretaria Nacional, para a gente, para as polícias, militar, civil, foram feitas capacitações para todos os policiais, para o atendimento na ponta ali, para essas mulheres. Nossa, eu já vi casos de mulheres reclamarem, nossa, mas esse agente não deveria ter falado isso comigo. Para isso, houve essas capacitações na CADEPOL. Mas é difícil, o ser humano é muito difícil. Com isso, o atendimento todo dessas mulheres foi para o SIM. Mas eu destaco a importância do acolhimento, do atendimento dessas mulheres que chegam na delegacia. É primordial. Embora hoje lá tem outros projetos, projeto Mediar, projeto Dialogar, o núcleo GLBT, e só não tem o atendimento como tinha antigamente. Foram 25 anos, desde 1985, com essas universidades, com os psicólogos e os estagiários no atendimento dessas mulheres. Isso eu queria colocar, Simone. Meu nome é Elbert, eu sou estagiário da Delegacia de Mulheres de Divinópolis, estudante de psicologia, né, e estagiário desde fevereiro deste ano. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, até mesmo para estar conhecendo a experiência, né, de articulação entre a Delegacia de Mulheres, né, e o CREAS e o CRAS, como que vem se dando, né, esse diálogo, né, entre ambos. Bom, boa tarde. Meu nome é Leonardo. Atualmente eu sou formado em psicologia, eu coordeno grupos reflexivos da Lei Maria da Penha, no Instituto Alban, e tenho atuação tanto com os homens agressores e atualmente também eu sou técnico social do Programa de Mediação de Conflitos. E eu ainda vejo uma dificuldade muito grande, né, assim, na rede que acolhe as mulheres, né, tanto essa rede, né, fala da delegada ali, que ainda desencoraja essa mulher tem que ficar indo de delegacia em delegacia, às vezes, porque não é na regional, e até mesmo por parte do homem, né, também, que às vezes, mesmo quando ele é pego em flagrante ou o que for, eu percebo no discurso dos homens, né, assim, o quanto que há também uma violência contra eles na própria atuação, né, por parte de quem aplica essa lei, né, uma lei que ainda é embrionária, ainda no papel ela é muito bonita, mas a gente percebe que a gente precisa, né, se apropriar com mais clareza. E aí eu ouvi na fala do Marcelo, e aí também da nossa atuação, às vezes na ponta, que a gente está no território, a gente recebe essa mulher. E aí eu fico pensando assim, o que a gente precisa fazer para a gente se apropriar com mais clareza dessa lei, as pessoas que atuam, que recebem, que intervêm junto, né, a essa violência que é relacional,
na busca de, às vezes, de evitar mais violência e violações até para esse homem, que também, às vezes, não é fácil. Eu percebo na fala deles o quanto que é difícil agir com violência também, o quanto que é desgastante para quem age com essa violência. E na busca disso mesmo, assim, de se apropriar, o que a gente precisa fazer para que a gente possa caminhar mesmo, né, visto que tem poucos anos na lei, mas na busca de qualificar mesmo quem aplica, né, essa lei. Meu nome é Valéria, eu sou psicóloga do prédio Itajubá, sul de Minas, e eu queria que vocês, principalmente Marcelo, falassem mais um pouquinho sobre a questão dessa solicitação do psicólogo com relação aos inquéritos policiais. Acaba ficando uma relação estremecida entre psicólogos, delegados, e o objetivo seria uma melhor definição de fluxo nesse sentido, né? Eu entendo que os delegados também ficam sem a quem recorrer para poder ajudar, e por outro lado não seria, ou seria função nossa, né? É nesse sentido que eu gostaria de que vocês explanassem mais. Meu nome é Fabiana, sou psicóloga, também atuo em Itajubá, só que na saúde. Eu gostaria de saber da Simone, com relação ao grupo que ela faz com essas mulheres, como é que é a saída delas deste grupo? Né? Se há uma alta, se elas se dão essa alta, se é aberto, se tem um número limite de mulheres a participar. Queria saber um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Lívia, vamos responder, já falou assim. Como é que se chama a última? Obrigado por esta pergunta, porque eu sempre esqueço da parte metodológica. Né? É que eu esqueço aqui para mim. Então, é importante, sim, é uma questão que eu defendo, é um grupo aberto, quando eu falo aberto, é aberto mesmo, não tem alta, né? Porque não tem alta de processo de subjetividade, de mudança de fenômeno social. Como é que você dá alta disso? Tem mulheres lá que, sim, já conseguiram separação, ou que estão aguardando o divórcio, ou que, por N questões, a violência acabou assim, acabou mesmo. Às vezes na mesma casa que o cara, esperando o divórcio, mas não tem mais aquela briga e por aí vai. Né? E o que é o gostoso? Aí ela fala, Simone, eu quero vir para contar isso, para elas perceberem que dá para sair. Né? E elas criam vínculos de amizade e por aí vai. Então não existe alta. Né? Como diz Marcelo, alta de processo de subjetivação, de mudança de fenômeno social. E eu brinco muito com essas que, entre aspas, poderiam ter levado uma alta psicanalítica, digamos assim, ou individual. Por favor, voltem, me ajudem. Né? Vocês, é aquela coisa do porta-voz lá do Pichon Rivière. Eu não sou a porta-voz, ela é a porta-voz. Uma coisa é eu contar a história da mulher que já assinou o divórcio e está feliz da vida no terceiro namorado. Uma coisa é ela chegar e contar. Né? Então, assim, é aquela coisa, dar a voz mesmo. Né? E outra coisa que eu também faço questão é de que eu brinco e que faz sentido, as histórias do grupo são do grupo mesmo. Então, quando a mulher volta para contar, ela produz, e quando ela não volta e eu posso contar, também está produzindo. Então, não tem alta, né? Espero, feliz eu fico é quando elas voltam. Né? Quando elas, né, falam, Simone, que vim aqui de novo. Né? Ou lembram de uma mulher que sumiu, entre aspas, e depois ela volta. Eu li um texto, eu tomei assim esses dias, eu li um texto que fala que, desculpa para quem não gosta, mas eu vou usar, que Deus, quando a gente volta para ele vem correndo e arrasta o pé no chão, você escuta o barulho das sandálias de Deus, né, arrastando no chão. Aí quando eu li essa frase, eu me lembrei de mim quando as mulheres voltam. Tem mulher que volta depois de 2 anos, 2 anos e meio, para contar coisas boas ou coisas ruins. Né? E a sensação que eu tive foi essa, a minha felicidade de ao encontro dela, de arrastar o chinelo e falar assim, que bom que você voltou. Né? E aí, mas está tudo ruim de novo. Não interessa, o bom é que você voltou. Né? Aquela coisa, que bom que você vê. Então não tem alta, não tem número limite de pessoas por ser aberto, então tem dia que tem 2 mulheres, já aconteceu. Né? Tem dia de ter uma mulher, é grupo, porque ela veio para o grupo.
Ela não veio me procurar individualmente. Então, se uma mulher chega no horário do grupo e senta na sala comigo, é grupo. Né? Nós discutimos o mesmo formato do grupo. Já teve, lógico, quando é muitas mulheres fica difícil. Né? Até porque mais 6, já teve 10, já teve 2, já teve 8. Né? Então, assim, o que você puder imaginar de livre é o que eu tento fazer. O que mais você perguntou? Foi só isso? E assim, outra coisa que eu acho legal é como é rápido o processo de subjetivação. É muito rápido. Chega a ser até assustador, tem hora. Então, às vezes, em 4, 5 sessões, como a mulher produz. Né? E tem mulheres que chegam... Tem uma que chegou muda e saiu calada. Uma única até hoje. E cada vez que ela voltava, é isso que eu acho que o psicólogo tem que ter, entendeu? A pessoa voltou, gente, não interessa não. Ela voltou. Se ela voltou, alguma coisa ela quer ali. Né? E ela viu alguma coisa em você também. E ela voltou. Né? A gente questionou como é que essa mulher muda, literalmente, porque ela não falava mesmo, ela conseguiu ficar muda no grupo. Ela voltou umas 5 vezes, tendo que trazer criança que ficava chorando lá fora. Contribuiu, assim, verbalmente, não. Mas cada vez que ela voltava, né, a gente conversava com as estagiárias como deve ter produzido nessa mulher isso aí. Né? Então, voltou. Isso que é importante. Pensa assim, como eu vou ficar feliz em arrastar meu chinelo para chegar para receber essa mulher na porta? Do CREAS, do CRAS. Não é aquela coisa assim, essa mulher de novo aqui, pelo amor de Deus. Porque a gente pensa isso, né? Dependendo do caso, você fala, meu Deus, de novo essa mulher não. É que bom que essa mulher voltou de novo. Porque ela minimamente confia em mim. Porque se ela não confiasse em mim, ela não voltaria. E eu falo com as mulheres, estou à sua disposição. Ponto final. O centro de referência está à sua disposição. A gente tem que transmitir segurança. Essa mulher não tem segurança em lugar nenhum, gente. Se você não transmitir segurança lá no CREAS, no CRAS, ou no centro de referência, ou na delegacia, ou seja onde for, vamos ser honestos. É depressão mesmo, é coisas... Né? A mulher vai ficar como? Ela custa tomar a decisão de sair de casa em algum lugar. Não importa qual é o lugar. Não importa mesmo. E chega lá, a cara que ela escuta do psicólogo é... Você, né? A cara, né? Ele não vai falar, mas o rosto é... Você está aqui de novo. Você apanhou de novo. Seu filho está fora da escola de novo. Ué, o sintoma não é repetição, ela está tratando o sintoma. E a nossa obrigação é ouvir de novo com cara boa, sem crítica, sem... É difícil fazer isso, tem casos mais difíceis, eu sei, eu também sou ser humano, mas é a nossa obrigação. É a questão da ponta. Já na Encontrar, a gente brinca que a gente não é a ponta, a gente é o centro. Que, na verdade, a gente que faz. Né? E essa questão lá da delegacia, eu agradeço todos os dias da minha vida por ter feito o estágio da delegacia de mulheres. Porque foi lá... Não, você está no lugar, meu, você está no lugar. Foi lá que eu conheci tudo. Né? Por isso que eu gosto tanto das minhas estagiárias, que eu falo. Porque eu aprendi sendo estagiária. Né? Eu faço questão de ensinar, de falar, de posicionar. Senta assim, fala assim, a Dora está aí. Dora, levanta a mão, Dora. Dora foi uma das estagiárias que eu tive, que eu adoro, perfeita, maravilhosa. E ela sabe como é que é. Então, assim, quando eu estava com a Sandra lá, meu Deus, aprendi tudo, foi lá mesmo. Né? Então, assim, agora furo? Tem furo no centro de referência? Tem furo na delegacia? Tem furo no CREAS? Tem furo no CRAS? Tem furo. A gente não tem como tampar o sol com a peneira. Tem furo. Né? Tem furo documentado em teses, em dissertações. Talvez não tenham furos ainda do centro de referência, porque é muito recente, igual ele falou, entendeu? Daqui a pouco pode aparecer uma pesquisa lá no BMQR provando XYB. Ou, né, no CREAS e tal. Agora, como a delegacia são 30 anos de história, 25 anos de história, foi produzido muito sobre isso. E que bom que foi produzido, porque aí você lê e aprende o que não fazer. Né? Agora, o discurso machista, a gente tem que combater. É o que eu falei, não dá para passar. Então, infelizmente, eu não vou falar de Belo Horizonte, porque eu não trabalho em Belo Horizonte. Infelizmente, sim, as mulheres chegam para mim e dizem, o cara falou comigo, Simone, por que eu estou aqui de novo? Porque a falta de... Então, assim, a gente acha que isso é coisa da década de 80. Não. Ano passado, anteontem, semana passada, elas ouviram isso de policiais militares e civis. Não é só dos civis também, não. Né? Agora, a minha obrigação é o quê? Fazer essa mulher ser combativa para ela resolver isso. Porque eu não vou lá no delegado brigar com ele, não vou brigar com a psicóloga. Não é isso que a gente está fazendo. E ela tem direito a xingar e criticar, sim. Ela foi mal atendida. Ela é uma cidadã, ela foi mal atendida e ela tem direito a reclamar da falta do atendimento inadequado. E se ela foi revitimizada, que é uma questão muito séria, né, a questão da violência institucional, ela tem o direito de reclamar. E outra coisa, se ela não tem como reclamar diretamente numa ouvidoria, né, ou seja, na prefeitura, uma das
dos resultados da dissertação que eu fiz foi isso. Uma conclusão que eu tive foi assim, querendo ou não, onde essas mulheres poderiam, por exemplo, falar mal do cara lá da delegacia de mulheres que detonou ela? Não, eu estou falando contagem, porque a minha dissertação foi bem específica, né? Então, eu estou falando da minha experiência agora. Então, assim, elas tinham um grupo, elas se sentiam seguras para falar. Ó, aquele cara é um cavalo, ele me chamou disso, disso, aquilo, outro. Quem sabe disso? Eu e as mulheres do grupo e ela. Lá, ela pelo menos pôde expressar. E as outras expressam junto, vamos tentar criar uma estratégia. Mulheres mais combativas do grupo já chegaram a falar. Eu acho que não eu disse para elas. Elas disseram entre elas e elas concluíram que uma das soluções, por exemplo, era a ouvidoria. Cabe a mim dizer sim ou não? É uma estratégia do grupo. Se uma delas resolver, eu vou na ouvidoria, até hoje não aconteceu uma vez só. Ela é uma cidadã, meu Deus, o que eu vou falar com ela? Né? Agora, quer dizer que o PMQ era perfeito? Gente, a rede é só furo, mais nada. A verdade é essa, a rede é furo sobre furo. Quem segura a rede somos nós. É o que o Marcelo está mostrando lá na pesquisa dele. Então, pesquisa, igual a da Camila, eu cito porque foi muito bem escrita, é para mostrar o que está acontecendo no mundo. Né? Nada além disso. Outra pessoa vai lá e pesquisa de novo e mostra outra coisa. A gente lê para não fazer igual. Então, se eu li que um delegado falou com a mulher assim, ela sentiu mal, eu não vou falar assim. É básico, assim, simples assim. Então, não é uma crítica no sentido crítica básica, não, assim, é uma constatação. Né? Então, está pesquisado, está comprovado. Isso foi em 2000, não sei quanto, já deve ter tido mais umas 3 depois da Camila, vai ter mais umas 50 depois da Camila. Não é só em Belo Horizonte, delegacia de São Paulo, delegacia de... Né? A gente vai pesquisar as dissertações aí. Né? Igual eu falei, se não tem do centro de referência, porque o centro de referência é muito novo ainda. O CREAS é a mesma coisa, o Marcelo falou que, na verdade, tem pouca produção acadêmica, por isso. Né? Então, não é uma crítica, isso é uma constatação para a gente ser melhor. Né? A gente tem que baixar a bola e assim, ó, a gente erra mesmo, a gente quer melhorar e vamos construir. E mais importante, para quem? Para as mulheres, não é para a gente. Né? A gente está aqui para isso, para oferecer bom atendimento, ponto final. Mas é o que eu acho, é o que eu penso e o que eu tenho visualizado nesses tempos. E, novamente, falo, aquele rapaz lá no final que está fazendo o Instituto Alban, lugares excelentes para aprender. As estagiárias, só para fechar aqui, quem faz estágio em política pública, quem aprende a ser psicólogo? E eu falo isso todo dia com as estagiárias. Quem faz estágio em política pública, aprende a ser psicólogo. Muito mais do que nas salas de aula. Seja na delegacia, no CRES, no CRAS, com todas as dificuldades que nós temos. Porque aí você vai ver a realidade e você é obrigado a produzir. Então, sair do queixume. Nós não temos que ficar queixando. Eu não sei fazer, eu não sei fazer. Então, inventa, minha filha. Você é profissional, você é cientista, você é uma psicóloga. Produz, vai estudar, igual o Marcelo falou, vai ler. Vai queixar, não, vai ler, vai estudar, vai produzir, inventa um jeito diferente. Na sua situação, lá deve ter um jeito de fazer diferente, você consegue. Agora, meu gerente o gerente muda, você continua. Né? Então, assim, vamos sair desse queixume aí e vamos produzir. E quando vier crítica, eu errei mesmo, ponto final, vou fazer melhor. Né? Se a gente quer que a mulher não queixe, nós também não podemos queixar. É o que o Marcelo falou, a gente exige muito dos outros, fica só a gente lá. Né? Então, assim, amo a delegacia de mulheres, amo ter estado lá. Eu fiquei 2 anos lá e foi um lugar onde eu aprendi. Foi o lugar que eu, pela primeira vez, ouvi uma mulher e ouvi um homem. Né? E que bom que foi com a Sandra, mas todas as pessoas que você citou, eu tive contato e eram excelentes supervisoras. É isso. Bem, as perguntas que dirigiram a mim, elas se complementam. Então, eu percebo que dá para fazer uma costura na mesma fala. Começando com a colocação do colega lá do Alban, ele coloca como é que a gente vai se apropriar da lei, né, da Lei Maria da Penha. Eu vou ampliar a pergunta dele. Como é que a gente vai se apropriar do ordenamento jurídico e das políticas públicas? Eu posso dizer que tem 2 formas. A gente pode pensar numa estratégia individual e coletiva. A estratégia individual, eu acredito que a única forma de se apropriar é estudar a política, estudar os ordenamentos, estudar a produção acadêmica e começar a frequentar os espaços onde essas coisas são discutidas. Então, por exemplo, tem um grupo mensal no CRB que se discute a atuação do psicólogo no SUAS. Em algumas cidades está começando os fóruns de trabalhadores do SUAS, são espaços de discussão, participar de reunião de conselho. Existem espaços de controle social que o psicólogo acha que não é com ele. O psicólogo tem uma visão de que ele atende, e
E ele acha que é isso que é política. A política é entrar numa sala com o usuário, ouvi-lo e depois fazer um encaminhamento ou marcar. Não, gente, a política significa ir em todos os locais onde a política está sendo discutida, palpitar no fluxo. Toda vez que é aberto, eu fazia questão de ir. Eu acabava que eu até sacrificava de vez em quando um caso ou outro, porque eu tinha que participar de reunião de fluxo, eu tinha que discutir o papel do CREAS, eu tinha que discutir para que serve, porque quase ninguém sabe. Então, se a gente não se apropria do espaço da discussão da política, não tem como a gente entender exatamente o que se propõe uma política pública e influenciar nela. Passou da hora da gente sair da posição de inserido na política para fazer a política. Só que tem uma estratégia coletiva também, que aí vai depender dos conselhos, que aí depende do sindicato, que aí depende de instâncias coletivas de organizar esses momentos, por exemplo. Esse seminário do CRP, ele é fundamental nesse sentido. Vamos discutir política pública. A minha estratégia individual para me apropriar foi muito difícil, porque eu tive uma formação na UFMG, eu entrei em 99, ela foi zero de política pública. Ela não teve praticamente nada que me instruísse na prática. E quando eu entrei na Prefeitura de Nova Lima, eu não fiz um concurso para assistência social, eu fiz um concurso para a Prefeitura. Eu brinco que puxaram o meu nome lá e para onde que vai? Vai para assistência. Eu caí na assistência de paraquedas e eu tive que dar conta dela. E a minha trajetória foi engraçada. Eu comecei lendo o básico, lendo o PNAS, NOB, 9RH, as leis, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente. Só que eu percebi que isso não basta, que isso é como a política deveria ser. Aí eu comecei a estudar como a política é. Aí você vai achar o quê? Produção acadêmica, dissertação, trabalhos de pesquisa, dizendo o que acontece na prática. E o que acontece na prática é totalmente diferente do ordenamento, de como a política tem que ser. Mas isso ainda foi pouco. Eu tive que estudar um histórico da política do idoso, da política da criança e do adolescente, sabe, o Código do Menor, como é que isso evoluiu para o ECA. Aí isso foi pouco. Eu tive que estudar a produção histórica da assistência social pelo serviço social. Eu comecei a ler sobre a questão social, sobre a história da assistência do Brasil desde 1500. Então, o que acontece? Se apropriar da política dá muito trabalho. Por quê? Porque a gente não é formado para isso. Tem uma outra estratégia política importante, nem a política educacional, que é parar de falar só de clínica nos cursos universitários. Tem que ter mais matérias falando de política pública. Qual que é o maior empregador hoje no Brasil de psicólogo? É o Estado. Felizmente, várias universidades já estão percebendo isso e estão inserindo cada vez mais. Mas a gente que já formou, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Infelizmente, a minha formação, ela foi isenta disso, e agora eu corro atrás do prejuízo. Agora, se apropriar do ordenamento, significa participar mais do fluxo. Aí a colega de Itajubá está falando, e como é que a gente lida com esse negócio do psicólogo envolvido na apuração, né, do abuso? E aí eu aproveito e respondo junto ao outro colega, como é que é o diálogo com a Delegacia de Mulheres? Eu vou falar melhor. Como é que é o diálogo com o sistema de defesa de direito? Porque todo mundo que está inserido na política já ouviu falar do famoso sistema de garantia de direito. E eu percebi que eu, inclusive, não sabia, e quase ninguém sabe, mas o sistema de garantia de direito tem 3 instâncias, que é a promoção do direito, a defesa do direito e o controle do direito. O controle do direito são instâncias colegiadas de controle social. A defesa do direito são órgãos como promotoria, conselho tutelar, juízes, delegacia, que eles vão fazer a apuração e a responsabilização ligado à violação do direito. E a promoção do direito são outras políticas que vão fazer a promoção, né, que é a política de saúde, que é a política de assistência, que vão ajudar na promoção do direito ao cidadão. O lugar, gente, da promoção do direito é completamente diferente da defesa do direito. O nosso vínculo é diferente, a nossa relação é diferente. Então, se a gente se confunde com a defesa do direito, a gente não vai fazer o trabalho de promoção. E eu vou dar um exemplo. Se me demandam fazer uma escuta de uma criança para verificar se ela sofreu violência pela mãe, eu perdi a relação com a mãe. Vocês entendem? Agora, se a mãe vier conversar comigo, eu estou num outro nível. Eu já não sou mais alguém que pode ser aliado dela. E se a gente está na política de assistência, a gente não está na tarefa de responsabilizar quem fez. Por que isso? E por que é importante esse lugar? Não sei se vocês sabem, mas constituir uma prova de violência e abuso contra a criança é muito difícil. Tem toda uma discussão jurídica como é que faz isso.
né, tem a ideia do depoimento especial, que era o antigo depoimento sem dano. A questão jurídica relativa a isso é muito difícil, porque a criança muda a versão, a criança tem medo de falar, a criança não pode dar um depoimento que constitui uma prova cabal do jeito que a justiça precisa. O resultado disso, que é extremamente frustrante para a gente, é que a maior parte dos agressores não é responsabilizado. Eu acredito que na questão da agressão à mulher, deve ser até mais fácil, apesar de eu saber que também é muito difícil, mas em relação à criança principalmente, é muito mais difícil. Então o resultado é que muitas vezes ninguém vai ser responsabilizado. E o que vai garantir que aquela prática de violência dentro da família não vai continuar sendo repetida? Vocês entendem? Porque não é só pensar no pai agressor, é a mãe agressora. O que garante que depois que a justiça não conseguir apurar nada, a mãe agressora não vai manter as agressões? A única coisa que pode ajudar nisso é o trabalho que a gente faz na promoção de direito. Porque a gente vai construir uma base de vínculo com essa família e vai tentar mudar sistemas de relações que produzem a violência. E a gente não pode fazer isso sem atender o agressor. Então, assim como colega do Instituto Alban, eu também atendo os agressores. Seja mãe, seja pai, seja tio, seja padrasto. É lógico, quando eles também aceitam, porque eles chegam num atendimento totalmente na defensiva. Claro, porque eles já foram esculhambados em todos os lugares que eles foram. Não é verdade? Eu tento não ser mais um que vai ter esse papel. Mas se ele me é encaminhado pela delegacia como uma forma de verificar isso, eu perdi esse vínculo com ele. Eu não vou ter um canal de diálogo com ele. E o que eu percebo muitas vezes em casos de mães que agridem filhos? É necessário uma reflexão com elas se isso é educação. Porque elas acham que a agressão é educação. Então eu lembro de uma mãe que ficava indignada comigo. Você está dizendo que eu não posso corrigir meu filho. Aí eu falei, não, o que eu estou dizendo é que correção não é igual a agressão. E a gente pensava a respeito disso, e ela refletia sobre como ela foi criada, e ela refletia dos padrões de violência, gente, que estão presentes na relação pais e filhos há séculos. A gente não está tratando um problema que começou ontem. Então, na hora que a situação não tem uma responsabilização pela justiça, é esse meu trabalho que pode ter algum tipo de validade em impedir que essa criança seja novamente agredida. Então, aí o problema que você levantou. E como é que a gente fica com a delegacia? E como é que a gente fica com a promotoria? Como é que a gente fica com o juiz? Aí é que o técnico não tem como segurar a barra. E isso eu passei muito em Nova Lima. Porque quando chega a ordem judicial ou do promotor, esse pessoal é muito poderoso, né, gente? Esse pessoal, eles têm força de lei. E que gestor que banca isso? Porque o técnico é louco de bancar isso sozinho, não é verdade? Não, eu não vou fazer isso aqui que o delegado ou o promotor disse que eu tenho que fazer. Aí você levanta o código de ética, aí você explica que não tá escrito aqui, porque aqui, não sei quem já leu esse documento inteiro, tem uma parte aqui claríssima. Não nos cabe fazer trabalho de responsabilização, laudo policial, constituição de prova. Está escrito aqui. Aí você mostra para o gestor. Aí o gestor fala assim, para, senhor, faz logo, o juiz mandou. Não é verdade? Não é isso que acontece?